Fala pessoal, Guilherme Chinaglia. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso menu responsivo. Diferente dos outros vídeos, pessoal, eu vou tentar ser mais rápido nesse vídeo para que eu possa lançar mais vídeos durante a semana. Pessoal, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, quem quiser fazer qualquer pergunta relacionada à carreira ou qualquer outra dúvida, pode mandar um direct para mim lá que eu vou responder vocês. Vou deixar também aqui um formulário abaixo. A minha ideia é futuramente lançar um curso que atenda à necessidade de vocês. Sem mais delongas, vamos para o código. Pessoal, a única diferença do código anterior é que eu criei uma pasta nova, aula 6, mas é o mesmo código da aula anterior. Estou criando essas pastas novas justamente para poder subir lá no GitHub e vocês acompanharem aula por aula. A primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu voltar aqui no projeto, ó. Então tá aqui o nosso projeto, igual a aula anterior. A gente vai fazer o seguinte, eu vou importar uma fonte. Então para isso eu vou entrar no Google Fonts e vou importar a fonte que eu escolhi, a Source Sans Pro. É só clicar aqui no mais, selecionar. Eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Tem dois modos que a gente pode selecionar a fonte. Aqui, ou pelo link, tá? Que é esse link aqui, tá atrás da minha imagem, ou pelo import. Quem for utilizar o link é só colar no head do index.html, e quem for usar o import, eu vou usar o import aqui, é só dar um Ctrl C, voltar lá no nosso style CSS, colar aqui em cima. Eu vou dar um Ctrl S. Depois a gente vai voltar aqui e selecionar a font family. Vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui, ó, e eu vou definir para o meu body, ou seja, para o meu projeto inteiro, a minha fonte vai ser essa Source Sans Pro. E como fonte secundária, caso essa fonte não consiga ser baixada ou aconteça algum problema, vai ser essa Sans Serif. Vou dar um Ctrl S, essa Sans Serif aqui é uma fonte de backup caso essa Source Sans Pro não seja baixada ou não seja ativada. Vou voltar para o projeto. Então, se vocês perceberem aqui, já alterou a nossa fonte. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tá vendo aqui o meu link nav, ó? Eu defini para cada link uma class link nav. Eu já vou dar uma coloração branca para ela para que a gente consiga ver as alterações. Então, na aula passada a gente fez o menu profile e nessa a gente vai fazer o menu list. Eu vou colocar como menu list, só para diferenciar aqui e comentar. Então, lá no meu link nav, a minha class link nav, eu vou definir uma coloração branca, tá? Vou voltar no nosso projeto, tá aí, ó, só para que vocês percebam. Notem que a minha secundária ela não pegou, tá? Porque eu não tenho definido nenhuma class para essa doc1 e doc2. Eu já vou fazer o seguinte, eu não vou trabalhar hoje com o menu secundário, tá? Então eu já vou dar um display none para eu trabalhar somente com esses links primários aqui. Essa minha list nav second é o que é responsável por essas duas LIs aqui, ó, tá? Doc1 e doc2. Então nessa list nav second, vou colocar aqui, ó, list nav second, eu vou definir um display none para ela. Vou voltar aqui. Então o que acontece? Ele some. Posteriormente a gente vai trabalhar com as documentações aqui, ou seja, na hora que eu clicar nesse link, ele vai aparecer o meu submenu. O que eu vou fazer, pessoal, agora deixa eu fechar o Google Fonts aqui. Tá vendo que está definido ícone, 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 ícone? Vou voltar aqui no meu index.html, ó. Ícone, ícone, ícone e ícone embaixo. Então, se vocês lembram do layout, esse menu ele tinha um ícone à esquerda. E a gente vai utilizar os ícones do Font Awesome. Deixa eu acessar aqui Font Awesome. Então, pessoal, para quem tem dúvida na utilização do Font Awesome ou quer que eu explore mais o Font Awesome, comenta aqui abaixo que eu faço um vídeo específico abordando sobre o Font Awesome. Então, o que eu vou fazer aqui é, na minha conta, em Kits, eu vou pegar aqui o meu script. Então, vou voltar aqui, lá no meu index.html, antes de fechar o body, eu vou colar esse script aqui. Vou dar um Ctrl S e não vai mudar nada. E o meu primeiro ícone que eu vou utilizar para representar esse ícone aqui, esse dashboard, melhor dizendo, vai ser, deixa eu colocar aqui dashboard. Eu não lembro o nome, mas é esse daqui, ó. Aqui a gente pode definir também como free, ou seja, só vem os ícones gratuitos. O Font Awesome também existem as fontes pagas. Então vai ser esse aqui, ó, tacômetro. Então é só clicar nele, selecionar, vir aqui, ó, e clicar em cima, ó. Ele vai copiar o HTML, essa tag.
tá? Eu vou vir aqui, ó, onde está ícone, eu vou substituir. Deixa eu voltar aqui no projeto, tá aqui, ó. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer isso com as outras e eu volto logo em seguida. Então tá aí, pessoal, eu defini para cada... Deixa eu voltar aqui no projeto, defini um ícone para cada um. Então só para vocês terem a referência, o primeiro é esse tachometer -alt, depois o calendar, book e por último esse cog aqui, que é essa engrenagem. Então, pessoal, vou fechar aqui o fontóstomo, não vou utilizar mais. E, pessoal, vou definir agora, vou começar a trabalhar então com o espaçamento e retirando também esse sublinhado aqui do nosso link. Aqui no nosso link, ó, no nosso link nav, eu vou retirar esses sublinhados aqui. Então, vou voltar aqui no meu Style CSS e eu vou definir uma propriedade Text Decoration com o valor de none, ou seja, sem nenhuma decoração. Então, por padrão, todos os links eles vêm com aquele sublinhado. Notem que eu vou precisar dar um espaçamento nesses meus links aqui. Até porque, notem aqui, esse dashboard, se eu clicar aqui, ele não está funcionando. Tá? Ele só vai funcionar se eu clicar realmente no texto. E na verdade não é isso que a gente quer poder clicar aqui também, até para ter uma experiência de usuário melhor na hora que o nosso cliente estiver utilizando o smartphone dele para navegar nesse menu. Só como teste eu vou definir aqui para o meu dashboard, cadê meu dashboard? Aqui no href, vou colocar o link para o Google, tá? Vou salvar. Então ó, se eu clicar aqui no dashboard, então ele vai para página do Google, mas se eu clicar aqui do lado, ó, tá, ele não vai. Por quê? Se a gente vier aqui, ó, no Inspect Element, a gente vai ver que o link nav, ele pega a largura da escrita dashboard. Então a gente quer o quê? Alargar isso daí. Então se a gente vier aqui no nosso Style CSS, no nosso link nav e definir um padding de 1 rem e salvar, vocês vão notar que não vai funcionar. Ou melhor, ó, se eu colocar um inspetor de elementos aqui se eu colocar um mouse aqui no nosso link, vocês notem que tem o verde ali, mas ele não pegou, ele não deu espaçamento entre o profile e o calendário, porque se a gente vier aqui em computed, tá? O display dele é inline, tá? Então ele não pegou esse padding. A gente precisa alterar o display do nosso link para que funcione esse nosso padding da maneira que a gente quer. A gente pode alterar esse display tanto para list item como para block. Se eu vier aqui, ó, e mudar o meu display para list item e salvar, já vai surtir o efeito que a gente quer. Esse display listing item, ele simula a mesma disposição da nossa lista não ordenada ou ordenada, tá certo? A gente pode vir aqui também e definir como block. Pode ser block também, vai atender da maneira que a gente quer. Eu vou deixar block aqui. Então, ó, eu coloquei o meu mouse aqui, vejam que agora, pessoal, se eu clicar aqui, o meu link ele vai para outra página do Google, né? Vai para a página que eu defini aqui no href, que é o Google. Então, beleza, é isso que eu quero. Agora eu vou trabalhar, se vocês perceberam aqui, pessoal, tá vendo o nosso ícone aqui, ó? Esse ícone aqui, o primeiro ícone, ele tá com largura de 18 e altura 16. O de baixo 14,16, o outro 14,16 e o último 16,16. Ou seja, os meus ícones eles têm larguras diferentes. E por isso, pessoal, não fica alinhado com o texto aqui, ó, tá vendo? O D não tá alinhado com o C, nem o D aqui tá alinhado com o último C aqui de configurações. Intuitivamente a gente pensaria no quê? Poxa, eu vou pegar aqui o meu ícone e vou dar um padding right, né, de tantos pixels ou de rem, para que eu separe isso daí. Vamos fazer isso só para vocês verem o que vai acontecer? Só que para isso, para cada ícone desse, eu vou definir uma class para eu poder trabalhar, tá? Então, para cada ícone aqui, ó, eu vou definir uma nova class para eu poder trabalhar com eles. Se você estiver utilizando Visual Studio Code e quiser escrever da mesma maneira que eu fiz aqui, né, icon para todas essas iClass aqui, basta apenas eu selecionar onde eu quero que fique o meu ponteiro, segurar o Ctrl e ir clicando nas outras tags ali onde eu quero escrever, tá? Aí basta digitar, que aí você vai ter esse efeito aí, tá bom? Então tá definido aqui a class icon, eu vou salvar.
tá? E dentro do meu style CSS, então eu vou trabalhar com a class icon. Então, como eu falei para vocês, se eu der um padding right de 1 rem e salvar, vejam só, funcionou, né? Eu tive aquele espaçamento do lado direito, mas eu não tenho ainda alinhado o meu D com C, nem o meu D com C. Isso porque o padding right, ele vai dar um espaçamento interno, levando em conta a largura de cada ícone. Como eu tenho ícones de largura diferente, então vai continuar dando aquela mesma diferença, né? Então, para isso a gente consegue resolver, ao invés da gente dar um padding para cada ícone, a gente pode definir uma largura fixa para cada ícone. Então, para isso eu vejo qual o ícone que tem a maior largura, no caso 18 pixels aqui, que é o ícone maior. E eu posso vir aqui, então ao invés de dar um padding right, eu posso dar um width de 1.3 rem, por exemplo. Vou salvar, vejam só, agora está tudo alinhado. Eu vou até deixar um pouco maior aqui, 1.5. Vou salvar. Então essa daí é uma solução legal. Pessoal, tem uma coisa aqui que está me incomodando. Essa imagem aqui, ó, o Profile Image, ao invés de nós deixarmos com largura de 65 pixels, vamos voltar aqui, ó, Profile Image, aqui, ó. Vamos definir com 55 pixels. Vamos salvar, altera aí no código de vocês. O que eu vou fazer agora, tá vendo aqui a minha list nav? Eu vou dar um espaçamento, tá? Eu vou separar um pouco ela aqui do profile. Então, essa minha list nav, deixa eu voltar aqui, ó. Vou colocar aqui. Essa minha list nav, eu vou dar um padding top e um rem. Salvar. Então tá aí, ó, já separou do meu profile. Eu não sei se vocês lembram no layout, eu tinha definido aqui uma seta, né? Uma flecha para baixo, ou seja, toda vez que eu clicar aqui em documentações, ele vai abrir o meu menu de segundo nível. Aquele Doc 1 e Doc 2. O que eu poderia fazer aqui? Eu vou abrir aqui o meu Font Awesome e vou copiar aquela seta. É uma seta para baixo, arrow down. Vou colocar em free aqui, ó, essa daqui, ó, angle down, tá? Ângulo para baixo aqui. O que eu poderia fazer é a mesma coisa que eu fiz com os ícones anteriores. Clicar aqui, né, copiar o HTML, voltar aqui no meu index HTML. Eu poderia vir aqui, depois de documentações, dar um Ctrl V, dar um Ctrl S, voltar lá no meu layout, olha só, ele ia aparecer. Mas eu quero ensinar para vocês agora a trazer essas fontes somente com o CSS. Então, para isso, eu vou apagar aqui. Esse meu link nav aqui, eu vou criar um pseudo elemento, ou seja, eu vou criar um after aqui, ó. Ele vai ficar aqui um after, que é um pseudo elemento. Isso a gente cria com o CSS que eu já vou mostrar para vocês. Então eu vou definir aqui, só para ficar diferente, para eu poder trabalhar com esse link, eu vou colocar assim, link nav arrow. Vou salvar. Então vou vir aqui, ó, deixa eu aqui embaixo aqui, ó. Então vou chamar a classe, né, link nav arrow. E para a gente criar o pseudo elemento, a gente coloca depois do link nav arrow, dois pontos e o pseudo elemento after, ou seja, eu vou criar depois, né, antes do fechamento do link ali, né, do href. Eu vou mostrar para vocês depois lá no inspect element. Eu vou colocar aqui um content, só uma seta de maior aqui, vou salvar e aí eu vou mostrar para vocês. Olha só ele aqui, ó. Tá aqui, ó, o meu A tá aqui, né, meu link. Então antes do fechamento dele, ele criou esse pseudo elemento after. Mas eu não vou definir essa seta aqui, tá? Eu vou deixar, na verdade, ao invés de eu deixar em branco, eu vou aqui no meu Font Awesome. Tá vendo aqui do lado, ó, F107, esse Unicode aqui, eu vou copiar, vou colocar uma contrabarra e colar esse meu F107. Se eu der um Ctrl S e voltar lá para o meu layout, notem que ele reconheceu aqui mais um quadrado, ele não reconheceu a seta. E qual que é a dica agora, pessoal? Qual que é a jogada agora? A gente pode vir aqui, ó, em qualquer um dos ícones que a gente já trabalhou, clicar aqui com Inspect Element, vir aqui no nosso Styles, né, nos estilos desse link aqui, ó, do tacômetro no caso, e a gente verifica como é que essas classes
dos ícones, elas estão definidas para que apareça esse ícone. Então a gente vê ó, que tem um font 8 definido, um font family. Então vamos um por um aqui, ó. Vamos definir um font 8 aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou lá no meu link nav arrow, né, no meu pseudo elemento, vou colar, vou dar um Ctrl S. Vamos ver se resolveu alguma coisa. Ó, não mudou nada. Vamos agora aqui copiar o font family e colocar aqui, ó. Dá um Ctrl S, olha aí, já trouxe. Então, pessoal, isso aí é uma dica legal. Porque aí claro, é interessante a gente ler toda a documentação, isso daí tá no Font Awesome, mas o que eu fiz? Eu peguei o meu Spect Element, verifiquei como é que as classes definem esses ícones que são trazidos pelo Font Awesome, fui testando, né? Fui vendo o padrão mínimo, ou seja, o mínimo que precisa é o quê? É definir a família, né? Que é esse Font Awesome, e o Font 8 de 900 aqui. Então, pessoal, agora eu só vou dar um espaçamento aqui, né? Um padding, deixa eu voltar aqui pro meu código. Vou dar só um padding left de 1 rem, 1.5. 1.5 rem. Vou salvar, tá aí, ó. 1.5 rem. Pessoal, eu procurei fazer um vídeo mais curto, então se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui abaixo, deixa o feedback aqui, me diz o que vocês estão achando, se está legal a disposição da tela, se o meu modo de explicar também está bacana. Eu estou tentando ir um pouquinho mais rápido para poder entregar mais vídeos para vocês. Vou deixar aqui o meu Instagram aqui embaixo, então manda um direct lá, me adiciona para a gente conversar, pode mandar mensagem, dúvidas. Pessoal, vou deixar aqui abaixo também um formulário, então por gentileza, se vocês puderem preencher, são acho que 4 perguntas, justamente para eu ter mais informações a respeito de um possível futuro que eu vá disponibilizar para vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam curtindo esse menu. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais!